students, how is it going? E aí, como é que vocês estão? I'm Teacher Andrea and I'm here for one more English class with you. Estamos aqui para mais uma aula de inglês, vocês são todos muito bem-vindos. Então, nós vamos falar do objetivo dessa aula, que é compartilhar ou discutir com os colegas a leitura de textos escritos pelo grupo, valorizando os diferentes pontos de vista defendidos pelos autores com ética e respeito. Então, você acha que é possível aprender inglês em casa? Se sim, como? E aí, você acha que é possível? Dá pra gente aprender inglês em casa? O que você acha? Se você acha que sim, como que nós podemos aprender inglês em casa? Vamos ver então aqui, ó, o blog da English Live, esse é o blog deles, e nós vamos ler algumas dicas sobre como aprender inglês em casa, tá? Então, vamos começar aqui com o título, né, que é 10 Top Tips for Learning English at Home. Então, são as 10 dicas mais, né, aí, sobre como aprender inglês em casa. Preste atenção que é bem importante e vai ajudar bastante vocês. Number 1. Surround yourself with English. Quer dizer, cerque-se com inglês. Como que nós podemos fazer isso? Find ways to make English part of your everyday life at home. Like writing your shopping list, reading the newspaper, listening to the radio, writing a diary in English, or listening to English on your cell phone while traveling to school. Então aqui ele dá algumas dicas de como nós podemos nos cercar de inglês no nosso dia a dia. Ó, encontre maneiras de o inglês fazer parte da sua vida diariamente em casa. Como, por exemplo, escrevendo a sua lista de compras em inglês. Outra dica que ele dá, ó, escreva a sua lista de compras em inglês, leia o jornal, escute o rádio, escreva o seu diário em inglês, ou então escute em inglês no seu celular enquanto você está indo para a escola. Então, gente, existem vários áudios, podcasts que vocês podem ouvir em inglês, isso enquanto vocês estão indo para a escola. Isso vai ajudar bastante. Com isso, vocês estão se cercando com o inglês no seu dia a dia. Então, nós temos uma atividade 1. What is the first tip for learning English at home? Qual é, então, a primeira dica para você aprender inglês em casa? Você vai escrever no seu caderno em inglês, copie a pergunta, responda também em inglês com as suas palavras. Qual é a primeira dica, então, para você aprender inglês em casa? Vou dar um tempinho e nós já voltamos para conferir.
E aí, vamos conferir então a resposta? Eu tenho uma sugestão de resposta para vocês aqui, ó, que é to make English part of our everyday life. Então, é tornar, né, o inglês parte do nosso dia a dia, da nossa vida diária. Isso vai ajudar bastante. Number 2, make English friends. Então, faça amigos ingleses, né, que falam inglês, que são nativos. Então, find ways to meet native English speakers, join in sport and social clubs or in games apps. Então, ó, encontre maneiras, né, de encontrar americanos ou ingleses, pessoas nativas, para você se comunicar com eles. Então você pode, por exemplo, ingressar em clubes de esporte, clubes sociais, né, que você encontra pela internet, ou mesmo nos aplicativos de jogos. Você pode fazer ali, né, entrar numa comunidade online para que você possa interagir e conversar com esse grupo de pessoas em inglês. Number 3, find study partners. Veja só, nesse caso, encontre então parceiros de estudo. Find a study partner or form an English club and meet regularly to speak in English. You can motivate each other and you will learn by helping others with their problems. Então ele diz o seguinte: encontre parceiros de estudo. Aí vocês podem formar um clube de inglês que vocês vão se reunir regularmente para falar inglês. São pessoas, né, que têm o mesmo objetivo, que é aprender a falar inglês, vão se reunir regularmente para fazer essas conversas em inglês. E você pode também motivar um ao outro dessa forma e você irá aprender ajudando os outros com as dificuldades deles e os outros também te ajudando com as suas dificuldades. A dica 4, né? Number 4, use authentic materials. Então, use materiais autênticos. Try reading English texts writing for or by native speakers. It will be a challenger at first, but a lot more interesting once you can do it. If you can't find English books or magazines, use the internet to read the news in English every day. Então veja essa dica aqui interessante, né? Ó, tente ler textos em inglês escritos por falantes nativos. Aí ele diz ainda, vai ser um desafio no início. Então, você vai ter certos desafios ali no começo. Mas, à medida que você vai fazendo isso, vai ficando muito mais interessante. E se você não conseguir encontrar livros ou revista em inglês para fazer essas leituras do inglês, do material autêntico ali, você pode usar a internet para ler notícias em inglês todos os dias. Então tem vários sites de jornal online que você consegue encontrar notícias, consegue encontrar ali algumas informações, alguns textos em inglês para que você possa praticar essa leitura de textos que foram escritos por nativos da língua inglesa. Number 5, get online. Fique online, né? Esteja online. Join chat rooms or forum, take an online English course, or find a pen pal to practice your English while learning about different cultures. With social media, it is easier than ever to stay in touch with friends from all over the world. Então essa dica diz o seguinte, fique online, né? Então, faça parte de sala de bate-papos, de fóruns, faça um curso de inglês online, ou então você pode encontrar um pen pal. O que é o pen pal? É um correspondente estrangeiro, né? Então você fazer um amigo estrangeiro da língua inglesa para que você possa se comunicar com esse amigo, tá? Esse correspondente seu. Para você praticar o seu inglês enquanto aprende sobre diferentes culturas. Você tendo um correspondente americano, ou inglês, ou canadense, né, que fala a língua inglesa, você pode ter essa experiência
também, além de aprender a língua, também trocar essa experiência e conhecer a cultura. E com as mídias sociais está mais fácil, né? Já que você pode encontrar amigos aí, fazer amigos ao redor do mundo, né? Hoje com as redes sociais, com as mídias sociais, e essa interação ficou muito mais fácil. Number 6, set yourself realistic goals. Então, estabeleça metas para você mesmo, mas metas realistas. E give yourself a reason for studying. Dê a você mesmo uma razão para você estudar. Tenha um objetivo, pense num motivo para você aprender inglês. Isso vai ajudar. E estabeleça metas, né? Do you want to be able to talk to your foreign colleagues, study abroad, understand music, movies and series in English? Set short-term as well as long-term goals and keep track of your progress. Então, a dica que ele está dizendo aqui é o seguinte: se você quer, né, pense numa razão para estudar. Por que você quer aprender inglês? É porque você quer estar apto para falar com um colega estrangeiro? Ou porque você quer estudar fora do país, quer estudar, né, no exterior? Ou porque você quer entender as músicas, os filmes e as séries que você assiste em inglês? Então, estabeleça ali, né? Por quê? Qual é o motivo? Qual é a razão? E estabeleça a longo ou curto prazo algumas metas e fique focado nessa meta, fique de olho no seu progresso para que você consiga evoluir. É muito importante sempre a gente estabelecer metas, né, e buscar alcançá-las. Number 7, listen to real English. Escute o inglês verdadeiro. Train your ear by listening to English spoken at normal speed, even if you don't understand everything. Então, escute, né? Treine o seu ouvido, tente ouvir os áudios em inglês na velocidade normal. Por quê? Porque dessa forma você vai estar treinando o seu ouvido para entender. Mesmo que você não entenda tudo, deixe ele na velocidade normal para que você vá acostumando. Aos poucos você vai entendendo sempre um pouquinho mais até que você consiga entender de uma forma completa. Also practice listening without seeing things written down and don't be afraid to listen to things several times to catch any interesting or unusual vocabulary in there. Então, nesse caso aqui, ele está dizendo também pratique a sua audição, a escuta, né? Sem nada escrito embaixo. Se você vai assistir uma série, um filme, tente tirar a legenda ali de baixo, para que você possa ir treinando o seu ouvido, né? E não tenha medo de escutar, repetir várias vezes. Você pode escutar o mesmo trecho várias vezes, né? Até que você consiga perceber ali um vocabulário interessante, algo não muito comum que você está acostumado a ouvir. E com isso você vai melhorando aí o seu entendimento daquilo que você está escutando. Number 8. Find fun way to learn new words. Olha só, encontre maneiras divertidas de aprender palavras novas. Então, if you like singing, then look up the words for your favorite English songs. Então, se você gosta de cantar, tá aí uma dica, né? Para você ir aprendendo e ir procurando aquelas palavrinhas nas músicas favoritas. Através das suas músicas que você gosta, você pode ir aprendendo as palavras novas. Or, if you remember what you see, write new words on post-it notes and stick them up around your house. Essa é bem legal, você pegar os post-its. Se você costuma ver uma palavra e relembrar dela depois, tem aquela memória visual, né? Você olhou ali a palavrinha, você decora, é importante você fazer isso. Pega um post-it, escreva a palavrinha nova e cole na sua casa, no seu quarto, nos lugares que você
fica ali mais tempo olhando. Isso vai ajudar você a memorizar essas palavrinhas novas. Make funny example sentence or draw little pictures next to new vocabulary to help you remember it. Então, você pode fazer frases engraçadas utilizando essa palavra nova que você está aprendendo agora, isso vai te ajudar a memorizar. Ou então você pode fazer pequenos desenhos na frente da palavra, desse vocabulário, para ajudar você a relembrar ele, né? Então escreve a palavra, faz um desenho ali na frente, ao lado, para que você, quando você bater o olho, você vai lembrar já o significado dessa palavra nova. E então, sobre essa dica número 8, eu tenho uma questão aqui, a questão número 2, para vocês responderem no caderno. How can you learn new words in English? Como que nós podemos aprender novas palavras em inglês? Então, foram essas dicas que eu dei agora para você. Eu vou dar um tempinho para você copiar a pergunta, respondê-la em inglês com as suas palavras e aí nós já voltamos para conferir. Então, vamos conferir a resposta de vocês, né? Então, como aprender novas palavras em inglês? Então, tem uma sugestão aqui de resposta, né? Looking up the words for our favorite English songs, write new words on post-it notes and stick them up around your house, making funny example sentence or draw little pictures next to new vocabulary to help you remember it. Então, o que você pode fazer, né? Com as letras de música, você vai lá, canta a música, pesquisa as palavras que estão ali na letra que você não sabe, não conhece, é uma forma de você estar aprendendo um novo vocabulário, escrevendo as novas palavras no post-it, né? Pega aqueles coloridinhos assim, escreve ali a palavrinha e deixa colado para toda hora você estar olhando ali a palavra e o significado dela. Você pode fazer frases divertidas utilizando essas palavras novas. Essa técnica eu costumo utilizar. Eu penso na palavrinha, falo, como que eu vou lembrar que essa palavra significa o quê? Aí eu penso, eu posso escrever uma frase, e aí tento montar uma frase com ela. Ajuda bastante para as palavrinhas novas. Ou então, você que gosta de desenhar, como eu sou péssima em desenho, então eu acabo escrevendo a frase. Mas se você gosta de desenhar, e você pode fazer, então, escrever a palavra, faz um desenho ali do lado para que você possa exemplificar, né? E com isso você vai lembrar dessa palavra com mais facilidade. Number 9. Learn about the culture. Aprenda sobre a cultura.
Find out about the people and the culture of English-speaking countries. Learning a language is not just about grammar or vocabulary. It's about communicating with people who have different ways of thinking as well as speaking. Então, olha, aprenda a cultura, procure, descubra sobre as pessoas e a cultura dos falantes da língua inglesa, tá? Com isso, você vai estar aprendendo muito, porque ele diz aqui, ó, aprender uma língua, um idioma, não é só aprender a gramática e o vocabulário, mas é também a comunicação com pessoas que têm diferentes maneiras de pensar e também de falar. Então, não adianta só a gente aprender ali a gramática, o vocabulário, mas não conhecer a cultura. A cultura faz parte do aprendizado de um idioma. Certo? Number 10, have fun, ou seja, divirta-se. Learning a language does take work, but you will be more likely to stick to it if you are enjoying yourself. Então ele está dizendo assim, ó, aprender um novo idioma dá trabalho, né? Não é uma coisa assim fácil de fazer, dá bastante trabalho. Mas se você fizer isso de uma forma divertida, dificilmente você vai desistir dela, né? Agora, por isso que a gente tem que pensar em maneiras divertidas de aprender, porque daí vai ser mais fácil, é mais provável que você não desista. Play games, do crossword puzzles, sing songs, read comics, and don't worry too much about making mistakes. Making mistakes is often the way to learn best. Então, gente, olha só, divirta-se, jogue, aprenda jogando. O que mais que você pode fazer? Faça palavras cruzadas, cante músicas, leia história em quadrinhos, que são sempre muito divertidas. O que mais? Não se preocupe muito em cometer erros. Por quê, gente? Porque cometer erros é também uma maneira de você aprender melhor. Pense, quando nós estamos aprendendo, nós estamos sujeitos a cometer erros. E é errando que nós também estamos aprendendo. Por isso que não podemos ter medo de falar, né? Quando a professora propor uma atividade oral que você tenha que falar com um colega, não fique com medo de errar, não fique com vergonha de falar errado. Você está aprendendo isso, é totalmente aceitável. E quando você erra, você também aprende. Então, temos aqui o resuminho, né? What is your opinion about these tips? Qual é a sua opinião, então, sobre essas dicas? Temos o resuminho das 10 aqui, né? Surround yourself with English, ou seja, cerque-se de inglês no seu dia a dia. Lembre lá, né? O seu diário, a sua lista de compras. Tente colocar isso no seu dia a dia. Make English friends, faça amigos, né? Que falam a língua inglesa. Find study partner, encontre colegas, companheiros ali para estudar inglês com você. Use authentic materials, procure materiais autênticos para você ler, né? Tipo jornais online. Get online, fique online, tem muitas coisas que dá para a gente usar o inglês pela internet. Set yourself realistic goals, estabeleça metas realistas, né, para que você consiga cumpri-las. Listen to real English, escute um inglês verdadeiro, né, de pessoas nativas falando. Find fun ways to learn new words, encontre maneiras divertidas de aprender novas palavras, um novo vocabulário. Learn about the culture, aprenda a cultura, que faz parte também do idioma. E have fun, e por último, claro, divirta-se. Do you already practice some of these tips? Você já pratica algumas dessas dicas? Which one is the most interesting? Qual delas você acha mais interessante? Veja, são 10 dicas. Se você já faz algumas, ótimo, continue fazendo. E você pode também tentar outras dicas que foram dadas aqui que você não faz ainda, né? Isso vai ajudar bastante no seu desenvolvimento e no seu aprendizado da língua inglesa. Então, o que aprendemos nessa aula?
Nós aprendemos a compartilhar ou discutir com os colegas a leitura de textos escritos pelo grupo, valorizando os diferentes pontos de vista defendidos pelos autores com ética e respeito. Então, temos aqui as referências. Bom, nossa aula acabou. Fico muito feliz de você ter me acompanhado até aqui. Vejo vocês na próxima aula. Bye, bye, students!